O médico literalmente disse que o que eu falei não tinha o menor nexo. Que eu tenho que ensinar o corpo a perder gordura. Que a minha... E é isso que vamos falar nesse vídeo completo. O que aconteceu aqui, gente? Renato Cariani participou de um podcast até antigo, tá certo? E um médico reagiu a uma fala dele dentro desse podcast, afirmando que estava totalmente incorreta. E isso fez o Renato Cariani ter uma resposta. E aí é aqui que a gente vai discutir. A gente vai discutir essa resposta, discutir o que é que tem sentido, o que é que não tem, do ponto de vista científico. A gente vai debater ideias e não falar de pessoas. A gente não vai ficar falando de mimimi, não vai falar de treta. A gente pega essas situações que acontecem no meio para trazer informação de qualidade, tá certo? Não ficar denegrindo a imagem de ninguém, porque esse canal não é para isso. Tá bom? Se você quer esse tipo de assunto, é outro canal. Esse tipo de assunto você não vai encontrar aqui. Aqui você vai encontrar ciência. Logicamente que às vezes eu posso pegar temas do dia a dia e isso daí é uma coisa bacana, gente. Às vezes a pessoa, você tá querendo fazer mídia em cima de alguém. Não, eu tô pegando uma situação e tô querendo fazer mídia em cima daquilo que eu vou passar de informação, tá certo? Então a ideia aqui é que você, por exemplo, veja uma coisa no meio, tenha alguma dúvida e me mande dentro de algum comentário de algum vídeo para eu reagir. Se for pertinente, isso aí vai ajudar muitas pessoas. Então vamos abrir a mente, vamos tentar realmente ser indivíduos acima da média. Quem acompanha esse canal é certamente acima da média. E logicamente, se você é acima da média, você não deixa de deixar o like. E se você ainda não é inscrito, mas acompanha o canal, vê aí se você está inscrito. Porque às vezes você acompanha o canal e se esquece de se inscrever. Tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Lembrando que a ideia aqui jamais é denegrir a imagem de ninguém, mas vamos lá. Beleza? E eu vou mostrar pra ele que ele tá errado. Emagrecer, basta o quê? Você gerar o que nós chamamos de déficit calórico. Gasta mais do que come. Acabou, você vai emagrecer, cara. Parou aí, Maurício. Volta lá. Vamos lá, vamos só comentar aqui. O que é que o Renato Cariani falou, gente? Que para emagrecer nós precisamos do déficit calórico. O que é déficit calórico? Bem, nós temos duas coisas principais em relação às calorias. Caloria é uma medida de energia, tá certo? É uma medida de energia do nosso organismo. E a gente precisa de calorias para sobreviver, para manter as funções fisiológicas do nosso organismo. Então a gente tem as calorias que a gente consome através da alimentação e tem as calorias que a gente gasta. Não só por meio de exercício. Às vezes a pessoa pensa que gasto calórico é só por meio de exercício. Não. Só a gente estar parado, a gente está gastando calorias. Lógico que se a gente está se movimentando, a gente acaba gastando mais, tá bom? Então mesmo que você não faça exercícios, para o seu organismo existir, para o seu organismo funcionar, você vai gastar calorias. E aí, se você consome, menos calorias do que você gasta, você vai gastar mais no final do dia. E aí seu saldo vai ficar negativo. Negativo, Gabriel? Como assim? Um saldo negativo? E agora? O que é que eu vou fazer? Bem, o teu organismo entende esse saldo negativo, tá certo? E o que é que ele faz? Ele pega essas calorias que está em saldo negativo e ele vai precisar consumir de algum lugar, porque ele vai usar para sobreviver. E aí ele pode pegar de alguns estoques de energia. Então, o que é que ele vai pegar principalmente? Gordura corporal. É lógico que em algumas condições ele pode também consumir a massa muscular como fonte de energia. Mas a princípio, uma fonte de energia de boa biodisponibilidade ali para ele é a gordura corporal. E aí dentro do déficit calórico, o que é que vai acontecer? Você vai usar seus estoques de gordura como fonte de energia. Claro que a gente precisa falar de uma forma muito mais ampla, mas de forma geral é isso. Se a gente for falar de forma mais específica, a gente vai falar durante esse vídeo, a gente vai ter que ver alguns pormenores que existem. Mas de forma básica, o que é que a gente precisa para emagrecer? Déficit calórico. Isso daí que o Renato Cariani falou tá correto, tá certo? É claro que existem algumas exceções, por exemplo, uma dieta normocalórica, consome a mesma quantidade do que gasta. O indivíduo fazendo musculação, dieta hiperproteica, pode ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo? Pode, mas assim, é um negócio mais demorado, é um negócio mais minucioso. Na prática, déficit calórico para emagrecer. Para ganhar massa muscular, geralmente a gente faz o quê? Superávit calórico, onde a gente vai colocar mais calorias. A gente não tem como emagrecer, perder gordura, se a gente está consumindo mais calorias do que gasta, gente. Por quê? Porque se a gente está dando mais calorias, o nosso corpo não vai querer usar a gordura como fonte de energia. Tá certo? Então, o que é que a gente tem? A gente tem três possibilidades. Déficit, dieta normocalórica ou dieta de superávit. Superávit é para ganhar peso. O nosso corpo não vai conseguir queimar a gordura assim, tá? Porque você vai estar dando mais energia. Não tem por que ele usar a gordura, que é o estoque de energia que ele tem, para funcionar, Então não vai funcionar. Normocalórico, poderia perder gordura? Poderia, mas ia ser muito demorado. E aí o que sobra é déficit calórico. E déficit calórico realmente faz o nosso organismo precisar usar seus estoques de energia, dentre eles a gente tem principalmente a gordura corporal, como fonte de energia para ele funcionar. Beleza? Beleza. Então isso aí tá correto. Eu quero ver a cara dele de quem tá com dor de barriga. Olha a cara dele com dor de barriga. Olha lá, fez cara de dor de barriga. Você sabe o que é essa cara de dor de barriga aí, Maurição?
É aquela cara do tipo, nossa, Cariani falou merda. Eu ali digo e afirmo. Emagrecer é gerar déficit calórico, no que diz respeito à dieta. Tá? Aí é dieta. Gerar déficit calórico é a única forma de você perder gordura ou emagrecer. Como eu falei, a principal forma é a mais clássica, né? Como eu falei, normal calórica poderia ter, né? Uma substituição ali, uma troca, poderia, mas o básico real, ele tá falando sério. O básico realmente é déficit calórico, que é a forma mais clássica, a forma mais importante que 99% das pessoas vai acabar utilizando. Beleza? Ele tá correto, tá certo? Só existe essa forma. Mas esse médico falou que eu estou enganado. Quer ver o que ele disse? Vou colocar na tela novamente. Play. Não é tão simples assim, porque emagrecer não é perder peso. Emagrecer é perder gordura. Parou. Se fosse fácil, igual ele fala, é só Nossa, você comer meu menos. Deus! O nosso amigo médico aqui, caramba, ele acabou de descobrir o segredo de perder peso na forma de gordura. Olha a premissa do médico. Não é tão fácil assim, porque perder peso não é perder gordura. Assim, vamos falar aqui de um ponto de vista mais científico. Isso está correto também. Perder peso não é perder gordura. Na prática, eu acho que os dois estão falando a mesma coisa, né? Mas, enfim, né? Também não entendi essa treta assim de forma tão expressiva. Mas, de qualquer forma, por que a gente tem que falar que perder peso não é perder gordura? Por quê? Porque quando a gente perde peso, gente, a gente está falando também de perda de massa muscular. E isso está correto. Perder peso não é perder gordura. Então, a gente tem que se preocupar principalmente em perder gordura. E para isso, né, a gente tem que preservar a massa muscular. Quais são as estratégias que a gente pode utilizar para preservar a nossa massa muscular? A gente pode utilizar uma dieta hiperproteica, mesmo hipocalórica, mesmo com menos calorias do que a gente gasta. Essa dieta pode ter uma quantidade razoável de proteína. Proteína é importantíssima para preservar a massa muscular. A gente pode ter, por exemplo, o treino de musculação. O treino de musculação, gente, ele sinaliza para o nosso organismo de que aquela massa muscular é importante para o nosso funcionamento. Outra coisa que poderia ser utilizada, né, em alguns contextos, é o próprio estímulo anabólico que os próprios esteroides anabolizantes podem causar. Lógico que não são todas as pessoas que devem utilizar esteroide anabolizante para isso, mas eles cumprem esse papel. Então, muitas vezes o indivíduo está em déficit calórico, e mesmo em déficit calórico, aquele indivíduo não só não perde massa muscular, como consegue ganhar. Mas é porque ele está ali com um estímulo anabólico mais expressivo do esteroide anabolizante. Inclusive, se você é um médico profissional da saúde que quer trabalhar com o usuário de esteroide anabolizante, tem o meu curso Guia do Anabolismo Consciente, vou deixar o link aqui na descrição. Vamos continuar. Doutor, perder gordura só tem um jeito. E é déficit calórico. O senhor precisa estudar mais. Porque não é porque o senhor é médico que o senhor é dono do conhecimento, o senhor falou besteira. E o senhor usou a minha imagem pra falar essa bosta. Sabe por quê? Porque continua aí, Mauricião. A gente tem que entender. Por mais que às vezes a gente discorde, as coisas, eu acho que aqui aflorou os ânimos, realmente. E eu entendo também, a gente, como figura pública, o Renato bem mais do que eu, né? Ele é uma pessoa que é muito assediada diariamente, né? E ver uma pessoa agindo dessa forma, com certeza gera muita frustração. Mas, assim, eu acredito que tenha sido uma resposta exacerbada, porque muitas vezes o que, é que a pessoa quer quando faz esse tipo de coisa? Ela quer atenção, né? E acabou conseguindo a atenção do Renato, né? Infelizmente, foi o que ele acabou conseguindo e eu acho que cumpriu o propósito que ele queria, né? Da mesma forma, a gente tem o outro médico agindo dessa forma, onde, né? Por mais que ele discordasse, ele poderia falar de outra forma. Mas, enfim, né? O que eu quero de refletir aqui? Cara, se a gente tá no meio público, eventualmente alguém pode discordar da gente. Mas mesmo que você discorde de alguém, não tem sentido você menosprezar, não tem sentido você querer ridicularizar, você querer fazer careta, fazer coisa assim, porque isso daí não leva a nada. Tem gente que cresce em cima disso. Eu não vejo muito sentido, tá certo? Até porque no longo prazo, qual é a credibilidade de uma pessoa que simplesmente fica fazendo reacts, xingando os outros vai ter, né? Uma coisa é fazer uma reação. Trazendo informação, podendo até discordar, mas de forma polida, né, de forma ética, do que ficar fazendo isso daí. Mas cada um sabe seu cada um, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito, não. Emagrecer é perder gordura. E se fosse fácil, igual ele fala, é só você comer de menos, poxa, tava todo mundo magro, né? Quem já não tentou fazer isso? Tá todo mundo magro. Se você comer menos, todo mundo tá magro. Você sabe qual é o problema das pessoas engordarem, doutor? Eu vou te contar um segredo que você vai cair pra trás. As pessoas engordam porque comem demais. Você acredita? Mas o pior que é verdade, assim, né? Mas o que eu quero que você entenda, né? Não é comer de menos, no sentido de comer pouco alimento. E aí é onde muitas pessoas se enganam, tá? O que a gente precisa é de déficit calórico. Só que esse déficit calórico não necessariamente significa comer pouco. É onde muitas pessoas se enganam, tá? Porque é o seguinte, a gente tem alimentos com alta densidade energética, ou seja, muitas calorias em pouco volume. A gente tem, por exemplo, alimentos como fast foods,
alimentos com alta densidade energética. Então um sanduíchezinho, às vezes pequeno, tem lá 1000 quilocalorias. Já quando a gente vai falar de alimentos com baixa densidade energética, por exemplo, vegetais, a gente tem o quê? Poucas calorias e muito volume. Então o indivíduo, às vezes, quando vai trocar para uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais correta, ele tá acostumado a comer muita besteira e colocar muita caloria em pouca porção. E às vezes em dieta hipocalórica, no começo ele tem a impressão, às vezes, que tá comendo mais. Por quê? Por que ele tem a impressão que tá comendo mais, gente? Porque ele tá colocando alimentos com baixa densidade energética. Então o volume alimentar é maior. Então é vegetais, frutas, algumas frutas, ter uma boa distribuição também alimentar no sentido de ter boa quantidade de fibras, porque a fibra também é extremamente importante para a saciedade, boa quantidade de proteínas, que também é importante para a saciedade. O que é que as pessoas acabam fazendo nos fast food? Pouca proteína, pouca fibra, muita caloria vinda de carboidrato e gordura, porque a mistura de carboidrato e gordura é muito palatável, muito saboroso, e a pessoa vai lá, fica comendo e fica louca, né? Achando que tá de boas e no final tá bem ruim, tá bom? E aí as pessoas realmente acabam entrando nesse contexto onde eles não entendem o déficit calórico de forma tão precisa e não entendem a distribuição dos alimentos. E aí as pessoas acham que é simplesmente comer pouco. E às vezes a pessoa comendo pouco ainda não chegou no déficit calórico, porque o pouco para ela é diferente e porque ela tá fazendo as escolhas alimentares incorretas, tá? E aí o que é que acontece? Muitas vezes o indivíduo acha que tem que comer pouco e às vezes no pouco, né? Ou ela erra fazendo escolhas erradas de alimentação, ou ela baixa demais as calorias, e nisso que ela baixa demais as calorias, ela cria um ambiente insustentável no longo prazo, e aí ela desiste do processo, e no final ela tem um rebote de ganho de peso muito maior, tá bom? Doutor, fala a verdade, você tá chocado com essa sua informação, né? Você nunca imaginou isso. Mas calma, o doutor ele tem um segredo de como é que se faz pra perder gordura. Conta pra nós aí, doutor. 2.600 pessoas ao vivo já, Renato. Vamos lá. Todo mundo magro, né? Quem já não tentou fazer isso? Acontece o seguinte, quando você come de menos, o seu corpo vai tentar tirar energia de um outro lugar, de uma reserva que geralmente é a gordura. Mas a maioria das pessoas perdeu a capacidade de queimar gordura. Então, como o corpo Perdeu a não consegue capacidade de queimar tirar energia gordura? O que aconteceu com essa pessoa? Aí já é uma coisa que tá totalmente fora de nexo, né? Assim, ninguém perdeu a capacidade de queimar a gordura. O que acontece, talvez, que eu acho que ele deve ter falado, né? É que nem toda pessoa tem facilidade em, por exemplo, ao emagrecer, perder só gordura, né? A tendência aqui, se a pessoa, por exemplo, é uma pessoa sedentária, tem muita resistência à insulina, quando ela emagrece, ela pode perder também massa muscular, tá? Mas enfim, cara, realmente não tem muito sentido, não. Ninguém perdeu a capacidade de perder gordura. Faz déficit calórico, vai emagrecer, eventualmente, onde principalmente vai ser advindo de gordura, principalmente se é uma pessoa obesa com sobrepeso. Quanto mais obeso o indivíduo for, mais facilidade ele vai ter em, ao perder gordura, vir de gordura, tá? Por quê? Porque vai ter mais tecido adiposo. O indivíduo muito seco já, quando ele faz um déficit calórico, se ele já é muito seco, ele vai precisar perder só um pouquinho ali de gordura, ele vai ter mais facilidade de perder a massa muscular se ele não fizer tudo muito certo, tá? Não entendi também essa colocação do outro profissional. Pessoa perdeu a capacidade de queimar gordura. O que aconteceu? O processo de oxidação de gorduras dessa pessoa foi interrompido? Ela está doente? Ela perdeu a capacidade de transformar gordura em energia? Meu Deus. Continua, doutor, essa explicação, que eu tô achando fabulosa essa sua explicação de Harvard. de queimar gordura. Então, como o corpo não consegue tirar a energia da gordura, ele vai atrás de uma outra fonte que é o músculo. E é péssimo, porque você perde músculo e o seu metabolismo fica mais lento. Ou seja, se o metabolismo cai, você gasta menos energia e aquilo que você estava comendo. E uma coisa assim, as pessoas, uma coisa só lá dentro aqui, a principal coisa que as pessoas acham que acontece quando a pessoa para de emagrecer, né, é a perda do metabolismo. Então assim, conforme você vai perdendo gordura, o teu metabolismo vai diminuindo, isso é verdade? Só que para diminuir de maneira muito expressiva, isso aí demoraria, né, algum tempo. O que acontece inicialmente para fazer a pessoa barrar uma perda de peso, por exemplo, nas primeiras 4 semanas? Aumento da fome, tá? Aumento da fome e redução do NEAT, que é o Non-Exercise Activity Thermogenesis. Ou seja, a pessoa vai ficar com mais fome, vai ter menos vontade para fazer exercício físico no dia a dia. Atividade física, na verdade, que são não exercícios, né? Então, assim, a pessoa no lugar de ir a pé para o trabalho vai querer ir de carro, no lugar de subir uma escada vai de elevador. E tudo isso influencia no gasto calórico. Então, ela vai tender a ficar mais parada no dia e a ter mais fome. Consequentemente, isso vai barrar o processo de emagrecimento no curto prazo. Tá? Aí o que é que a gente pode fazer para tentar evitar que isso aconteça, cara? Ser mais ativo no dia, então ter essa noção que é necessário ter essa atividade e principalmente pesar os alimentos, porque se a pessoa for colocar de forma intuitiva, quando aumenta a fome, ó, bota um pouquinho ali, pega um pouquinho aqui e aí no final acaba atrapalhando o déficit calórico, que é o mais importante.
que era de menos, fica no 0 a 0 e você para de emagrecer, perde músculo e fica ali no platô. Ou seja, se você quer emagrecer de verdade e sem ter que sofrer e comer de menos por causa disso, você precisa aprender, ensinar o seu corpo a queimar gordura. Boa, doutor. Você me salvou, doutor. É, assim, realmente é um negócio meio complicado, ensinar o corpo a queimar gordura. Eu acredito que nesse ensinar o corpo a queimar gordura, ele deva estar falando de estratégias, por exemplo, como treinamento, como distribuição calórica de macronutrientes. Eu imagino que seja isso, né? Mas tenta colocar de um jeito super elaborado, como se fosse um negócio super diferente. Mas não existe, gente, estratégia super diferente, não existe esse negócio de você ensinar o corpo a queimar gordura. Você vai criar um ambiente metabólico favorável para queima de gordura a partir do momento que você faz o déficit calórico e faz um treino ali de musculação, treino de cardio também para aumentar a oxidação de gorduras. É uma opção também. Mas nada muito mirabolante, tá bom? A gente tem que entender isso. Cadeira, Mauricião, por favor, compra uma lousa, um flip chart, porque eu vou dar uma aula pro meu corpo de como é que queima gordura. Atenção, corpo, lição de como é que você faz pra perder gordura, doutor. Para, você só faltou colocar o link ali. Quer aprender? Assina aqui o link que eu vou te ensinar os segredos para o seu corpo perder gordura. Para, doutor, para. Besteira que você falou, pelo amor de Deus. Agora vamos lá, vamos pra aula de fisiologia, doutor, que você aqui esqueceu. Primeiro fator. Só existe uma forma de você emagrecer com relação à dieta. Doutor, se chama déficit calórico. Acabou. E o déficit calórico, gente, uma coisa aqui. Ele falou em relação à dieta, isso tá correto, né? Mas a gente pode gerar um déficit calórico em uma pessoa que está consumindo a mesma quantidade que gasta, aumentando a quantidade de exercício também, tá? Então, o déficit calórico, ele depende do quê? Do consumo e do gasto. Então, a gente pode mexer tanto no consumo quanto no gasto. Então a gente pode, por exemplo, no lugar de às vezes o cara tá mantendo tá com dieta bacana, tá mantendo as calorias, tá mantendo o peso. Beleza. E aí a gente pode, por exemplo, adicionar um exercício cardiovascular. E a gente aumentou o gasto, aumentando o gasto, a gente promove déficit calórico nesse indivíduo. Beleza? Então são possibilidades, então depende de cada caso, depende do dia a dia, mas a principal coisa que vai mexer inicialmente é a dieta. Depois o cardio pode vir como estratégia de quebra de platô, onde a gente tiver essa maior dificuldade de estar perdendo peso, tá bom? Porque se a gente começar todas as cartas de uma vez só, não vai dar certo. Outra estratégia que a gente pode fazer, colocar algum medicamento, algum suplemento termogênico. Quando a gente tá falando de obesidade, a gente tá falando de algum medicamento, por exemplo, que controla o apetite, a semaglutida é uma opção, né? Dentro da galera que faz musculação, quer aumentar um pouquinho o gasto energético, mas nada demais, um termogênico mais natural, cafeína, tudo bem? São opções, tá bom? Se eu gastar 3.000 calorias entre taxa de metabolismo basal, atividade física, e comer 3.500 calorias, eu não vou emagrecer. E isso é verdade, assim, às vezes a pessoa pensa, vou comer limpo e vou emagrecer, como eu falei pra você. Mesmo que você consuma só frutas, vegetais, se você consumir mais calorias do que você gasta, você vai ganhar peso. É um princípio da termodinâmica, tá certo? A gente não vai quebrar isso daqui. Gente, é o seguinte, né? Esse vídeo aqui já deu para entender o panorama geral, a gente não precisa já levar para o outro lado, falar de forma mais específica, mas eu acredito que você tenha entendido, né? Quando a gente está falando de déficit calórico, a gente está falando do processo de emagrecimento, onde a ideia é colocar o quê? Um treino de musculação para evitar que esse déficit calórico venha a fazer uma perda muscular e uma dieta hiperproteica, tá certo? Beleza. A gente pode adicionar cardio, pode adicionar outras coisas para aumentar o déficit calórico, aumentando o gasto energético? Pode. Do mesmo jeito que a gente pode, depois que a gente chegar em um platô, reduzir as calorias, né, mexendo na dieta, beleza? Principalmente advindo de quê? Dos carboidratos, que a gente vai mexendo principalmente os carboidratos, tá certo? Então a gente não precisa ensinar nosso corpo a queimar gordura, mas também não é um negócio tão simples, porque como eu falei, não é simplesmente dizer, não, faz déficit calórico, come pouco. Não, não é tão simples. A gente precisa entender quais são os possíveis mecanismos para acontecer um platô, se, né, antecipar eles, entender que eles podem acontecer e criar ferramentas para conseguir combatê-los, como por exemplo, fazer o quê? Uma pesagem dos alimentos, como por exemplo, tendo noção de que ele vai existir e não desanimando, entendendo também que o processo de perda de peso é algo de longo prazo. E quanto mais treinado você é, menos treinável você fica. Então assim, quanto mais, por exemplo, se eu tô falando uma pessoa que tá 20% de gordura, para chegar nos seus 10%, 15%, ela vai ter uma dificuldade X. Se eu tô falando do cara de 10% chegar nos 8%, 6% de gordura, aí a dificuldade é muito maior e a facilidade com que ele vai ter para perder massa muscular é maior ainda, tá certo? Logicamente que às vezes ele consegue balancear isso colocando um esteroide anabolizante, não é o que eu estou indicando para ser feito, mas é o que muita gente acaba fazendo para evitar essa perda muscular durante o processo de emagrecimento. Lembrando de sempre deixar o seu like, se inscrever no canal, e se você acha que esse tipo de assunto agrega na tua vida, logicamente quero te indicar outro vídeo falando sobre Felipe Franco foi parar
no hospital. Outro vídeo de reação que eu vou trazer informação de qualidade para você. Vou deixar aí um grande abraço e até a próxima.